Boa noite, minha gente querida, meus amigos. Todos sejam muito bem-vindos, com paz, com alegria, com amor e fraternidade. Começamos as nossas leituras de hoje com o livro Espiritualidade e Vida, de Haroldo Dutra Dias. Nenhum de nós é capaz de prever a abundância da colheita quando as sementes do Evangelho caem num coração preparado. Abundante mesmo, a gente não tem nem ideia. É bom a gente se preparar para que a gente também seja abundante. Bom, no Livro dos Espíritos, aqui no final desse capítulo da emancipação da alma, que a gente já falou sobre o sonambulismo, está falando sobre o êxtase, depois vem a dupla vista. No final tem um resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista, que eu acho que é bom a gente ler logo, para a gente entender melhor o que é cada uma dessas coisas. Como a gente já leu as perguntas sobre o sonambulismo, eu vou deixar esse resumo para ler no final. Mas eu vou ler o êxtase, o resumo do êxtase agora, e depois que terminar a gente lê as perguntas, que eu acho que vai ficar mais claro para a gente entender essa dinâmica. Ele diz assim, que o êxtase é o estado em que a independência da alma com relação ao corpo se manifesta de modo mais sensível e se torna, de certa forma, palpável. No sonho, no sonambulismo, o espírito está pelos mundos terrestres. No êxtase, ele entra num mundo desconhecido, que é o dos espíritos etéreos, com os quais ele entra em comunicação sem que, todavia, lhe seja lícito ultrapassar certos limites, porque se os transpusesse, partiriam totalmente os laços que o prendem ao corpo. Cerca-o, então, resplendente e desusado fulgor. Harmonias que na terra se desconhecem inebriam-no nas harmonias. O bem-estar é indefinível, goza antecipadamente da beatitude celeste e bem se pode dizer que pousa um pé no limiar da eternidade. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Fica somente, pode-se dizer, a vida orgânica. Sente que a alma se lhe acha presa unicamente por um fio, que um mais pequenino esforço quebraria, sem remissão. Nesse estado, desaparecem todos os pensamentos terrestres, cedendo lugar ao sentimento apurado, que constitui a essência mesmo do nosso ser imaterial. Inteiramente entregue a tão sublime contemplação, o estático encara a vida apenas como paragem momentânea. Considera os bens e os males, as alegrias grosseiras e as misérias deste mundo como incidentes fúteis de uma viagem cujo termo tem a dita de avistar. Dá-se com os estáticos o que se dá com os sonâmbulos. Eles podem ter uma lucidez mais ou menos perfeita e o espírito está mais ou menos apto a conhecer e compreender as coisas conforme seja mais ou menos elevado. Muitas vezes, porém, há neles mais excitação do que verdadeira lucidez, ou melhor, muitas vezes a exaltação lhes prejudica a lucidez. Daí serem frequentemente suas revelações um misto de verdades e erros, de coisas grandiosas e coisas absurdas, até ridículas. Dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando o indivíduo não sabe reprimi-la, espíritos inferiores costumam se aproveitar
para dominar o estático, tomando com tal intuito aos seus olhos aparências que mais o aferram às ideias que nutre no estado de vigília. Nisso há um escolho, mas nem todos são assim. Cabe-nos julgar tudo friamente e pesar-lhes as revelações na balança da razão. Quer dizer, o êxtase, pelo que a gente entende aqui, é uma espécie de transcendência do espírito, de um espírito elevado já. Ele tem, porque se ele não fosse elevado, ele não teria essa possibilidade de avistar mundos etéreos, né? Os mundos mais elevados, mais adiantados. E essa experiência causa nele esse êxtase, essa plenitude, essa felicidade espiritual muito maior do que qualquer felicidade, qualquer alegria física. E aí ele fica claro também que isso também pode ser atrapalhado aí por espíritos zombeteiros, né? Por espíritos que querem enganar, e a própria exaltação do estado dá impressões falsas para o espírito, porque ele começa a imaginar mais do que existe, do que ele realmente está vivenciando naquele momento. Então já deu para a gente ter uma ideia mais ou menos do que é esse êxtase, né? Amanhã a gente volta às perguntas e respostas. E agora passamos para o livro A Gênese, que a gente está falando sobre a encarnação dos espíritos na Gênese espiritual. Os espíritos que vieram povoar a Terra podem ser comparados aos imigrantes de diversas origens que vão se estabelecer numa terra virgem. Eles encontram madeira, pedra para erguerem habitações, cada um dando a sua um cunho especial de acordo com o grau de seu saber e com seu gênio particular. Então, eles se agrupam por analogia de origens e de gostos e acabam formando tribos e em seguida povos, cada qual com seus costumes e características próprias. Portanto, não foi uniforme o progresso em toda a espécie humana como era natural. As raças mais inteligentes se adiantaram às outras, mesmo sem se levar em conta que muitos espíritos, recém-nascidos para a vida espiritual, vindo encarnar na Terra com os primeiros aí chegados, tornaram ainda mais sensível a diferença em matéria de progresso. Entretanto, os espíritos dos selvagens também fazem parte da humanidade e alcançarão um dia o nível em que se acham seus irmãos mais velhos, mas, sem dúvida, não será em corpos da mesma raça física, impróprios a um certo desenvolvimento intelectual e moral. Quando o instrumento já não estiver em correspondência com o progresso que hajam alcançado, eles migrarão daquele meio para encarnar noutro mais elevado e assim por diante, até que tenham conquistado todas as graduações terrestres, ponto em que deixarão a Terra para passar a mundos mais avançados. Aqui a gente lembra que muitas dessas civilizações que existiram na Terra foram extintas, provavelmente porque a grande maioria daqueles espíritos conseguiram um adiantamento tal, uma elevação moral melhor, e
podem ter voltado para os seus mundos de origem ou para outros mundos um pouco mais adiantados do que a Terra. E hoje em dia é praticamente todo mundo igual nessa Terra, né? Esse negócio de selvagem já deixou de ser há algum tempo. Mesmo os nossos indígenas, que eram considerados selvagens na época, hoje em dia estão no mesmo grau de adiantamento de todos nós e têm acesso a todas tanto a inteligência quanto as modernidades. E em termos de moral, não ficam nem um pouco atrás dos mais civilizados, que muitas vezes são pior moralmente do que os mais selvagens, entre aspas. E assim vamos terminar as nossas leituras com a trovinha de Casimiro Cunha, do livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier. Se intitula Definições. Ajuda quanto puderes, espalha a consolação. Ninguém consegue escapar ao tempo de provação.